Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Cariocão 2018, quinta rodada do Campeonato Carioca, retorno, faltando a partir dessa apenas uma para decidir quem serão os semifinalistas. Os grupos estão meio complicados, principalmente o grupo de Fluminense e Botafogo. Essa rodada é uma rodada decisiva. O grupo de Flamengo e Vasco vai jogar no sábado, porque Flamengo e Vasco estão na Libertadores. Flamengo e Vasco vão com time reserva, com time misto, porque o Vasco joga na terça contra a Universidade do Chile e o Flamengo joga na quarta contra o Emelec. Os outros dois grandes, Fluminense e Botafogo, jogam no domingo. E o Fluminense também joga com um time misto, time reserva, por quê? Porque o Fluminense na quinta-feira tem um jogo pela Copa do Brasil contra o Avaí. E o Avaí jogou aqui no Rio e ganhou do Fluminense. Então a missão do Fluminense lá na ressacada contra o Avaí para passar de fase não vai ser das mais fáceis. E provavelmente o Abel vai poupar alguns jogadores. O problema do Abel é que o elenco dele é muito curto. E o Botafogo, dos quatro grandes, é o único que não tem problema nenhum. Provavelmente vai com o seu time principal. Então vamos agora, nesse momento, falar do Botafogo. Vamos falar do Fogão. Vamos falar do Fogão. Bom, como eu acabei de dizer, né, galera? O Botafogo, dos quatro grandes, é o que não tem preocupação na semana. E como eu falei, Flamengo e Vasco tem preocupação no meio da semana com a Libertadores. E o Fluminense tem a preocupação com a Copa do Brasil. O Botafogo já foi eliminado da Copa do Brasil precocemente, não está na Libertadores, ou seja, o foco do Botafogo é só o Campeonato Carioca. Só que para o Botafogo é fundamental o Botafogo ganhar. Se o Botafogo perder, vai ficar complicado. Vou explicar o porquê. No grupo do Botafogo, que é os dois grandes, a Fluminense e o Botafogo está em terceiro, com 9 pontos. Na frente dele tem a Portuguesa com 10 e o Fluminense com 10. O Fluminense joga depois do Botafogo contra o Nova Iguaçu. Mesmo o Fluminense com time reserva, de repente, o Fluminense ganha, vai a 13. A Portuguesa, que está na frente do Botafogo, joga, se não estiver enganado, no mesmo horário do jogo do Botafogo, contra a Cabofriense. A Portuguesa joga lá no Jolite Coutinho, no estádio do América. Se a Portuguesa ganha, vai a 13. Para o Botafogo se classificar, ele tem que ganhar. Vai ficar um ponto atrás ainda do Fluminense e Portuguesa. Só que na última rodada, a Portuguesa joga contra o Flamengo. Então ainda tem chance. Agora, se o Botafogo empata hoje, e Portuguesa e Fluminense ganham, acabou para o Botafogo. O Botafogo está fora da semifinal. Então o Botafogo tem que ganhar. Esse jogo contra o Volta Redonda, o Botafogo tem que ganhar. Ele tem obrigação de ganhar. Senão vai ficar muito complicado. Ele pode chegar na última rodada do Campeonato Carioca, do retorno, já fora da semifinal. Aí começa a ficar complicado. Tudo bem que não vai alterar em muita coisa o trabalho do Valentim, mas a torcida já vai começar a pegar no pé. Apesar de eu estar escutando muitos torcedores falando que tem que se ter paciência com o time do Botafogo. E também penso dessa maneira, tem que se ter paciência, até porque o time do Botafogo não é isso tudo. Então, ele tem que arrumar aos pouquinhos. Como é que o Botafogo vai para esse jogo contra o Volta Redonda, lá na Cidade do Aço? Bom, o Botafogo vai com o que ele tiver de melhor. A única dúvida que o Botafogo tem é o Ezequiel, ali pelo lado, que saiu do último jogo sentindo, parece a coxa, mas provavelmente ele vai jogar. Então vai com o mesmo time, pimpando um lado, Ezequiel do outro, e com o centroavante Chiesa ali na frente, o meio de campo a mesma coisa, o Lindoso, o João Paulo e o Valência, que o Valência não vem rendendo muita coisa, vem decepcionando bastante. Os laterais, o Moisés de um lado, o Marcinho do outro, a zaga,
o Igor Rabelo e o Marcelo e o Gatito no gol. Esse é o time. É um jogo primordial para o Botafogo. O Botafogo tem que ganhar. O Volta Redonda é um time que não vem no retorno fazendo um bom papel. Ele é da chave do Flamengo, onde ele só tem 2 pontos. Para se classificar, ele tem que ganhar as 2 e ficar orando para os que estão lá em cima perder. Porém, o Volta Redonda, com alguns outros times que estão nessa fase aí, querem conseguir pontos para não precisar ir para o pré-carioca no que vem. Então, ele conseguindo uma pontuação, não ficando, se eu não estiver enganado, entre os 2 últimos dessa fase, ele já está direto no Campeonato Carioca. Então, ele não precisa ir para aquele pré-carioca, aquele Campeonato Carioca que vem anterior aos grandes entrarem. Então, o time do Volta Redonda, apesar de não estar fazendo nesse retorno um bom papel, mas é um time que vai dar trabalho, porque ele vai querer correr, vai querer mostrar vontade. E pro Botafogo, como grande, ele é o único grande que vai com o time completo. Então ele tem obrigação de ganhar. Tem obrigação. Vai com pressão de ganhar. Penso eu. Dá para ganhar. O Botafogo pode ganhar. Acredito que o Volta Redonda vai jogar um pouquinho mais fechadinho. O time do Botafogo, no último jogo, fez uma partida melhor do que contra o Flamengo, na qual ele perdeu. Tudo bem, a gente já falou muito daquele clássico que foi horroroso. Na partida depois, ele fez uma partida mais razoável, já deu uma melhorada, mas ele tem que continuar evoluindo. O Valentim tem que começar a ver alguns jogadores que podem não estar rendendo ou não fazendo o que ele quer, tipo o Valência, que não vem rendendo, mas que tem que render porque ele é um cara fundamental ali. Se o Valentim ver que não tá, ele vai ter que fazer alguma mudança, tipo jogar o João Paulo mais para frente e puxar alguém ali pro lugar do João Paulo para poder ajudar ali. Ele não pode contar ainda com o Matheus Fernandes, que seria uma boa opção para ele ali, mas ele vai com o que ele tiver. E o Botafogo tem que ganhar. O Botafogo tem que ganhar. O Botafogo tem que ganhar e tem que ficar secando para que um dos 2 que estão à sua frente, Portuguesa e Fluminense, pelo menos empate. Porque se um desses empatar e o Fluminense e o Botafogo ganhar, o Botafogo fica em primeiro ou em segundo. Se o Fluminense ganha, a Portuguesa empata e o Botafogo ganha, o Botafogo já fica em segundo e a Portuguesa em terceiro. Se a Portuguesa ganhar, o Fluminense empatar e o Botafogo ganhar, o Botafogo fica em segundo. O que o Botafogo não pode de jeito nenhum é perder ou empatar. O Botafogo tem que ganhar. Porque se o Botafogo empatar hoje e Portuguesa e Fluminense ganharem, o Botafogo já está fora da semifinal. Aí vai ter que ficar contando por pontuação para ver se chega na semifinal geral. Aí já tem um problema, porque tem o Fluminense com uma pontuação legal, tem a Portuguesa com uma pontuação legal, tem o Boa Vista com uma pontuação legal, ou seja, começa a ficar complicado para o Botafogo. Então, o Botafogo tem que ganhar. Torcida botafoguense, o Botafogo tem que ganhar. Jogão contra o Volta Redonda na Cidade do Aço. Após esse jogo do Botafogo contra o Volta Redonda, eu entro ao vivo para falar do resultado e do desempenho do Botafogo, que é o que interessa também. Interessa o resultado, principalmente o resultado, mas o desempenho do Botafogo interessa, porque já estamos em março. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Então tem que começar a arrumar. E a notícia que surgiu sobre o Botafogo é que o Botafogo acertou a contratação do jovem Aguirre, do uruguaio, que já passou por diversos times italianos, mas não rendeu lá nesses jogos, nesses times lá fora, ele não rendeu. Rendeu agora que ele voltou para o Uruguai, fez bastante gol, foi o artilheiro. Nas partidas que ele jogou, se não estiver enganado, 28 partidas, ele fez 14 gols, ou seja, fez um gol a cada 2 partidas, vem para o Botafogo. Ele teve um problema no joelho, vai ter que se recuperar, mas ele é jovem, tem um bom porte físico, então vai ajudar. Vai ser titular do Botafogo só o tempo. Primeiro ele tem que se recuperar fisicamente, depois de recuperar atleticamente e começar a jogar. Mas já é uma aposta, já é mais um jogador para encorpar nesse elenco do Botafogo. Por quê? O Campeonato Brasileiro vai ser pedreira. E um outro detalhe, só para terminar.
Meus amigos aí do canal ficam falando, será que o Fluminense cai no Brasileiro? Será que o Botafogo cai no Brasileiro? Como será o Vasco? Como é que será o Flamengo? Olha só, os times carioca realmente não estão muito bem. Bom, mas tem outros times também que não estão muito bem. Não é só no Rio, não. Vou dar um exemplo aqui. Olha o gigante São Paulo. Olha a crise que está o São Paulo. É lógico, se você pegar o elenco do São Paulo, você analisar o elenco do São Paulo, o elenco do São Paulo é mais capacitado do que o do Fluminense. O elenco do São Paulo é mais capacitado do que o do Botafogo. O elenco do São Paulo é mais capacitado do que o do Fluminense. Mas não está jogando absolutamente nada. Só nome. Hoje em dia, não adianta nada. O próprio Flamengo tem jogadores de nome, mas vem tropeçando, vem derrapando de nada. Esse negócio de nome hoje, não existe craque aqui jogando no Brasil. Não existe craque. Tem jogadores de bom nível que podem, quando chegar lá fora, começar a render legal. Tem jogadores promissores que podem evoluir muito, mas são todos jogadores bons. Podem alguns chegar ótimo, como tem os garotos aí surgindo que podem chegar ótimo. Mas por enquanto não é. Então, Botafogo, Fluminense, Vasco estão preocupados, Flamengo preocupado, mas também em Minas Gerais o Atlético também vem derrapando, em São Paulo tem time derrapando, Santos derrapa, São Paulo é o pior deles. No Sul também tem lá o Inter que vem tentando voltar a ser um time grande, mas o elenco está tentando a tornar-se grande para poder disputar o Campeonato Brasileiro. Então, galera, muita calma, mas é lógico, os times cariocas estão mais fracos do que no passado. Para o início do Campeonato Brasileiro, os times cariocas estão mais fracos e a preocupação realmente é maior em relação à parte de baixo da tabela. Mas tem que esperar o Campeonato Carioca ou o Campeonato Brasileiro começar e tem que dar uma agitada no elenco, colocar pedra de reposição. O Botafogo está começando, o Fluminense precisa ter pedra de recomposição, o Abel está reclamando disso, o Vasco também trouxe mais um, o Flamengo precisa de 2 laterais urgentemente, ou seja, os times precisam se reforçar para o brasileiro. Mas, meus amigos botafoguenses, essa foi a minha análise do Botafogo para esse jogo contra o Volta Redonda. Após o jogo, eu entro ao vivo. Então curta, compartilha, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães, tamo junto, um abraço, tchau!